Gente, tudo bem? A gente está aqui fazendo uma parte da nossa mostra de residências. É um evento virtual promovido pelo DAAB, Diretório Acadêmico Alfredo Balena, da Faculdade de Medicina da UFMG. Meu nome é Nádia, eu sou da Coordenação de Relações Internacionais do Diretório Acadêmico e eu tenho interesse na residência de clínica médica. Por isso eu me voluntariei para o pessoal, para que eu pudesse conversar, ter essa entrevista aqui com a professora Tereza Cristina. E então, como eu já disse, meu nome é Nádia, estou no sexto período, e agora eu vou apresentar a professora. A nossa conversa, então, vai ser com a professora Tereza Cristina Abreu Ferrari. Ela é coordenadora da residência de clínica médica do HC. Ela é médica, mestre e doutora pela UFMG. Além disso, ela tem pós-doutorado no laboratório de imunologia celular e molecular do Centro de Pesquisa René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Clínica Médica, coordenadora do Programa de Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto na UFMG e líder do Grupo Integrado de Pesquisa em Hepatopatias Crônicas, além de membro científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Molecular. Então, professora, essa foi a sua apresentação. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, um pouquinho de si, para a gente já poder começar com as nossas perguntas. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho essa iniciativa de vocês de fazer essa mostra das residências muito interessante, né? Ajuda um pouco na decisão, que esses momentos de vida da gente tomar decisões são difíceis, né? E se você puder decidir com base em alguma coisa, se a gente puder contribuir para isso, eu fico muito satisfeita, tá bom? É um grande prazer que eu estou aqui ajudando vocês nesse momento de estar tomando decisão na vida. Com certeza, professora. A gente que agradece por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. E agora a gente vai começar com as nossas perguntas. A gente abriu um formulário de perguntas para os nossos alunos e várias dessas perguntas foram tiradas de lá. Então, a gente vai começar pedindo para a senhora falar um pouco mais da história dessa especialidade da clínica médica no HC, da UFMG, e falar um pouco da história, quantas águas abrem por concurso, e contar um pouquinho para a gente como funciona. Pois não. A história da residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, ela se confunde com a própria história da residência do Hospital das Clínicas, já que a clínica médica foi uma das pioneiras, se é que não tenha sido a pioneira, tá? Bom, a residência de clínica médica começou no Hospital das Clínicas na década de 60. Foi em 65 e 66. Nessa época, né, a faculdade tinha as cátedras e tinha aqueles professores que eram os coordenadores das cátedras. A clínica médica tinha 3 cátedras, 1, 2, 3, que eram dos professores Caio Benjamin, Oswaldo Campos e o professor Romeu Cansado. E, tinha também o professor João Galizzi, que era o coordenador da cátedra de propedêutica clínica. Então, foram eles que começaram a residência no Hospital das Clínicas em 1965, 66. E nessa época não tinha seleção, os professores convidavam os residentes e eles começavam. Então, era uma residência assim, não era oficial. Mais no final da década de 60, parece que em 67, foi a primeira vez que teve um concurso de seleção. E aí, na verdade, ainda continuavam as cátedras, então não era a clínica médica não era unificada. Você tinha o residente do professor Romeu Cansado, o residente do professor João Galizzi, tá perto. Uhum. Parece que foi no início da década de 70 que começou a clínica médica unificou, acho que foi depois da mudança do currículo que ocorreu na década de 70, que a clínica médica unificou, né? E
acabaram as cátedras e a residência começou a ter um formato igual ela é hoje. A partir da década de 80, eu já posso falar de testemunha, porque eu fiz residência em 83, eu fui interna em 82. Né? Então, a partir daí, eu já fiz concurso, 2 etapas, provão, prova específica. E, a partir daí, né, a residência ela foi tornando mais formalizada, foi tendo um controle cada vez maior da Comissão Nacional de Residência Médica, tá certo? E ela veio progredindo assim, dessa forma. Os concursos mudaram. Por exemplo, quando eu fiz, durante até muitos anos depois, a seleção da clínica médica era o provão, que eram as 5 áreas básicas, sem questões, como ainda é hoje. E era uma prova aberta, de 4 casos clínicos que você respondia as questões. Né? Agora, a segunda etapa é currículo. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu acho que quando era a prova aberta, a gente selecionava melhor. Mas agora é uma coisa unificada, né? Tem o PSU, que é o Processo Seletivo Único, que quando começou eu já estava na coordenação da residência clínica. Isso, do ponto de vista prático, facilita muito, porque você, num concurso só, você concorre a várias instituições, né? Sim. Facilita a participação de pessoas de fora. Bom, mas eu acho que, em síntese, seria isso. Tá? Assim, então, veio desde 67 até agora. Eu falaria para você que ela foi formalizando cada vez mais. Agora, quanto à clínica médica, mais nos primórdios, até na época de 80, que eu era residente, a gente era maior dentro do hospital. Sabe? A clínica médica tinha mais leitos e as especialidades não tinham leito dentro do hospital. O pensamento na época, e é uma coisa que está até retornando agora, é que o doente, quando ele ficava grave a ponto de internar, ele era um doente clínico. Tá? Porque teria comorbidades, teria descompensações mais graves. Então, a gente, por exemplo, lúpus, a gente diagnosticava, tratava, tá certo? As especialidades eram mais restritas e mais a nível ambulatorial. Depois veio uma época, no mundo inteiro, acompanhando a explosão do conhecimento e da divulgação de informação, houve necessidade das especialidades crescerem, né? Num jeito do clínico dominar tudo na profundidade que o conhecimento existe hoje. Então, as especialidades começaram a ter leitos também no hospital e a se fortalecerem. Com isso, a clínica médica diminuiu um pouco dentro do hospital. Hoje a gente trabalha junto com as especialidades. Não é uma competição, eu acho que é uma complementação, porque o clínico ele tem a visão de conjunto, ele tem uma visão horizontal, ele transita entre os sistemas, tá certo? O especialista domina verticalmente aquela área. Mas o clínico ele é muito importante, principalmente quando o doente tem comorbidades, para ele integrar aquilo. Tá certo? Certo. Então, acaba que foi um processo que você foi adicionando, né, outras pessoas nesse cenário do hospital. E a senhora vê isso como positivo? Eu vejo porque, no meu entender, Nádia, o conhecimento ele é tão extenso hoje que ele é impossível do clínico dominar em profundidade todo ele. Por exemplo, a arritmia, dentro da cardiologia, já tem especialista em arritmia. Eu tenho um colega, foi meu colega de residência de clínica, e que fez cardiologia no INCOR, e que fez arritmia na França, e o R3 no INCOR foi de arritmia, e fala comigo, eu sou arritmologista, coronário eu já não sei. É porque é tão complexo, mas eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma paciente que uma colega minha pediu para a gente olhar lá no HC, era uma senhora idosa,
que desenvolveu um quadro de insuficiência renal, assim, progressiva e uma anemia. Ela estava com um hematologista e com um nefrologista. O nefrologista, junto com o hematologista, começaram a dar eritropoetina, achando que a anemia era da insuficiência renal. Ela não estava respondendo e ela começou a ter uma disfunção cerebral, começou a ficar confusa, uma disfunção cognitiva. Aí eles acharam que era efeito colateral da eritropoetina. Fez ressonância magnética, tanta coisa. Mas ela não estava melhorando, né? E essa minha colega falou, falei, vou pôr no hospital das clínicas, porque eu só olho aqui no hospital. Ela foi lá para a enfermaria, para o nosso leito. Aí eu vi a história da doente, eu com meus internos e tudo, eles estavam atribuindo a insuficiência renal a hipertensão, que ela tinha mais tempo, a anemia, a insuficiência renal e a disfunção cognitiva, a eritropoetina. Aí ela tem história de dor lombar e tudo, quer dizer, deu para a gente ver, a primeira suspeita nossa, eu como meus internos residentes, foi que assim, essa doente tem mieloma múltiplo. Pedimos uma eletroforese no mesmo dia, fechamos o diagnóstico. Eu falei, olha, mieloma múltiplo, insuficiência renal é rindomieloma, e a disfunção cerebral é hipercalcemia, foi. Então, o clínico, ele consegue ter essa visão global, enquanto o especialista, ele fica mais direcionado na área dele. Mas, para tratar o mieloma múltiplo, é claro que o hematologista ele tem mais preparo do que o clínico. Mas, para ver esse doente com tanta disfunção, o clínico tem essa visão mais horizontal. Sim, entendo. Com Deu certeza. para ver mais ou menos? Sim, com certeza. Muito interessante esse tipo de relato, assim, para a gente entender um pouco como funciona a dinâmica dentro do hospital, né? E a clínica, né? Que consegue associar os sistemas. O clínico faz isso melhor que o especialista. O clínico é como se tivesse uma visão transversal do todo. O especialista verticaliza na área específica. Entendi. Então, muito interessante. E então, mais especificamente sobre a residência de clínica, quantas vagas a gente tem lá no HC por Nós concurso? temos 12 vagas, tá? 12 vagas por ano. Sim. Então, a gente tem 24 residentes, porque são 12 R1, 12 R2. A gente não fazia mais, porque, igual eu te falei, a clínica médica foi encolhendo à medida que as especialidades foram crescendo, e nós tivemos que admitir os residentes em pré-requisito. Por exemplo, sem ter aumento de leito, pelo contrário, tendo diminuição, nós temos que admitir os pré-requisitos da neurologia, que fazem um ano de clínica. Ah, sim. Então, eles são 6 por ano. Nós temos 4 da dermato e 3 da infecto. Então, nós temos 13 residentes a mais. Então, nós Entendi. E aí, para esses estudantes da residência clínica, qual que é a carga horária obrigatória atualmente? Olha, a gente segue exatamente, Nádia, a norma do MEC. Tá? Tem uma resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, que é vinculada ao MEC, que determina, né? Isso aqui eu vou tentar mostrar para vocês. Então, como que é essa carga horária? A carga horária assim, são 2.880 horas anuais. Tá? Toda residência no Brasil, que é credenciada pelo MEC, ela tem que seguir essa norma. Não é só a de clínica, não é só da HC, todas credenciadas. 2.880 horas por ano dão 48 semanas, 60 horas semanais, tá? Porque as outras 4 semanas, que completariam um ano, são os 30 dias de férias que o residente tem anualmente. Entendi. Então, essa carga horária, então, ela é cumprida na prática? Como que são, assim, a dedicação na prática de horas semanais à residência? E isso é igual para R1, para R2? Alguma coisa muda nisso aí? A carga horária semanal, ela varia de 54 a 60 horas. Ela nunca ultrapassa 60 horas para R1, para R2
as residências clínicas, cirúrgicas, tá certo? Uhum. Então, isso é uma determinação da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, são 60 horas semanais. Agora, ela é cumprida, ela varia de acordo com o rodízio. Por exemplo, no estágio de enfermaria, a residente está de manhã na enfermaria e à tarde no ambulatório, certo? Uhum. No CTI, muitas vezes, ele fica só no CTI. Uhum. Eu separei para mostrar aqui para vocês como que é distribuído os estágios. Vamos ver se o negócio dá certo aqui. Uhum. Aqui, vocês estão vendo? Pronto. Aqui eu separei como que é a residência clínica estruturada, também de acordo com a Comissão Nacional de Residência Médica. No R1, tá? Tem unidade de internação em enfermaria de clínica médica geral, mínimo de 20% da carga horária. Essa carga horária aqui é cumprida no Hospital das Clínicas e no Risoleta Neves. Por quê? Porque são nosologias diferentes. Os casos do Hospital das Clínicas são, em geral, casos mais complexos, e no Risoleta vê casos mais comuns, então, para o residente ter essa oportunidade. Depois vem a unidade de internação de especialidade, que é no HC, também 20% da carga horária. Ambulatório geral, 20% da carga horária. Urgência e emergência. Essa urgência e emergência aqui, ela é feita no Hospital das Clínicas, no pronto atendimento, 15% da carga horária. E unidade de terapia intensiva, 5% da carga horária no CTI do Hospital das Clínicas também. Tá? O R2, a gente tem também enfermaria de clínica médica geral, mínimo 20%, que é no HC, né? Você viu que no R1 é no HC e no Risoleta. Uhum. Ambulatório geral continua também, só que a carga horária é maior, 30%. Então, você vê que tem uma carga maior de ambulatório no R2. Ambulatório de especialidades clínicas, que não entra no R1, entra no R2, 10% da carga horária. Urgência e emergência, 15% da carga horária, que ela é dividida. No R1, ela é feita no HC, no R2, ela é dividida entre o João 23 e o Risoleta, justamente para ter oportunidade de ver nosologias diferentes. Uhum. Terapia intensiva, 5%, ela é feita no R1, é no HC, e no R2, no Risoleta. E tem os estágios obrigatórios, cardio, gastro, nef, pneumo, feitos todos no HC. E os estágios opcionais, que são as outras especialidades clínicas, que pode ser feita no HC ou fora, e pode ser feita até no exterior. Então, o estágio opcional fica por escolha do residente. Tá certo? Entendi. Deu para dar uma ideia? Com certeza, já clareou bastante como funciona isso. E aí, além dessa carga horária aí que você mostrou pra gente, tem muitos plantões, assim, além desse horário, por exemplo, manhã e tarde? Como é mais ou menos a rotina de um plantão das próprias especialidades? Olha, o plantão da clínica é o seguinte: durante o dia, eles são divididos em plantões de 6 horas. Tá? O plantão começa às 7, vai até às 13. E esse plantão, ele é dado por um residente e tem um preceptor. Assim, resumindo, nós temos um preceptor por conta do plantonista de manhã, de tarde e de noite, às 24 horas. Então, de manhã fica um residente e tem um preceptor, porque de manhã está todo mundo lá. Então, esse plantão ele não é nem muito acionado, mas como a clínica atende as intercorrências de todos os setores também, então, fica o residente plantão. Às 13 horas, porque a partir das 13 horas, o residente da enfermaria, se o doente dele estiver tranquilo, se o doente estiver tranquilo, não tiver nenhuma decisão para tomar e tudo, ele pode passar os casos que ele tem para o plantão, que precisam ser avaliados, e pode ir embora. Tá? Para estudar, para fazer para ele quiser. A residência, ela olha essa parte também. Bom, à tarde já ficam 2 residentes de plantão, um R1 e um R2.
e com o preceptor. Tá? Uhum. À noite, final de semana, são plantões de 12 horas. 12 horas à noite, sábado, domingo, 12 horas de dia, feriado também. Esses plantões da enfermaria, é geralmente feito rodízio entre os residentes que estão na enfermaria. São 10 que estão na enfermaria. Uhum. Então, tá assim, um plantão de 6 horas por semana, que não é muito. No Uhum, é máximo, tranquilo. tranquilo. E o plantão noturno, final de semana, o R1, e aí a gente conta que entra o R1 na clínica, que são 12, alguns vão estar fora, então não vão ser 12, vai ser um pouco menos, mas os 13, que são os pré-requisitos, que estão fazendo Aham. clínica, da neuro, da dermato, entram nessa escala também. Então, não plantão a cada 10 dias, acho que não chegará nenhum por semana. Uhum. O R2 dá menos plantões, sabe? Quando ele está no estágio de enfermaria, ele entra nesse plantão também de 6 horas, ou de manhã ou de tarde. Uhum. Com R1, que a gente põe. Mas os plantões noturnos finais de semana são muito menos. Por quê? A clínica médica, ela cobre a hemato, ela cobre a reumato, ela cobre a endócrino, ela cobre tudo nos plantões. Então, os R1 dessas especialidades, eu falo R1, mas o pessoal fala R3, dessas Uhum. especialidades, entram na nossa escala de plantão também, porque é uma troca. O plantão da clínica olha os doentes das especialidades nos plantões e os R3, né, como vocês falam, das especialidades entram na escala de plantão. Então, dá em torno de um plantão de 12 horas a cada 3 semanas. Uhum. Então, para explicar para quem não entendeu, a senhora fala R3 porque esses residentes eles já fizeram uma residência antes de entrar, né? Eles já fizeram. Uhum. Eu falo R1 da especialidade, os meninos é que falam R3. A Uhum. linguagem mais entre os residentes é R3. Ele já fez o R1 e o R2 na clínica médica, por exemplo. Residente começando a reumato, ele considera que ele é R3 em reumatologia, que já fez o R1 e o R2 na clínica. Uhum. Tá certo? Entendi. Tá certo. Então, aí a senhora falou também que às vezes o estudante pode, né, às vezes depois de um plantão, ir estudar e tudo mais. E aí, essa parte de estudar, essa parte teórica, a gente também queria saber como funciona a estrutura do aprendizado teórico, se tem atividades teóricas na residência. Nádia, deixa eu falar ainda alguma coisa relacionada com carga horária. Tem folga de 6 horas pós-plantão. Geralmente é na tarde. Você deu plantão essa noite, você está no estágio na enfermaria. Você geralmente fica de manhã na enfermaria olhando seus pacientes e você sai, tá no meio do dia, aí não volta. Uhum. É folga pós-plantão. E tem 12 horas de folga semanal. 12 horas, não, desculpa, 24 horas de 24 folga horas. Uhum. que os residentes preferem fazer no final de semana. Tá? Sim. Bom, você me perguntou da parte teórica, né? Sim. Isso. Daquelas 2.880 horas anuais que eu falei para você, 10% no mínimo, ou seja, então 288 horas ela é atividade teórica, tá? Uhum. É de 10 a 20%. Então, o que nós temos? Tem os cursos obrigatórios pela Comissão Nacional de Residência Médica, que é o curso de óbito, que é o CCIH, que é o curso de ética, tá certo? Uhum. Esses cursos, geralmente, a gente dá no começo da residência, e são cursos EAD, ensino à distância. Você faz pelo computador, e você pode fazer no horário que é mais conveniente. Ele não é Uhum. crônico com a aula, não. Ele é gravado e você pode assistir. E a gente tem o registro de todo mundo que fez. Então, tem os cursos obrigatórios que são principalmente eles. Agora, a gente tem atividades teóricas, por exemplo, toda terça de manhã tem reunião de serviço, que a gente discute um caso clínico com todos os preceptores. E agora nós não paramos, não. A gente está fazendo virtual. Tá fazendo Tá? online, né? É.
quarta-feira de tarde, de noite, no início da noite, 7 horas, tem o clube de revista, que a gente discute não só o conteúdo do artigo, também a metodologia. Por exemplo, agora nós estamos discutindo meta-análise. Então, a pessoa apresenta um artigo, a gente usa tipo um manual, um guideline publicado pelo JAMA, muito bom por sinal. É um livro. Como ler artigo, como interpretar os métodos, a gente discute. Que interessante. Sabe? A gente tem uma aula que é na quinta à noite, tá certo? A gente tem as sessões anatomoclínicas, que infelizmente estão sendo mensais, porque o número de necrópsias diminuiu e é uma diminuição mundial do número de necrópsias, né? Mas nós, por exemplo, quando teve a epidemia de febre amarela há 2 anos, a gente viu 3 necrópsias de febre amarela nessas sessões anatomoclínicas. Agora, fora essas reuniões específicas da clínica, por exemplo, tem toda quarta-feira, às 16h30, reunião da pneumologia, que é aberta. Tem as reuniões do Instituto Alfa, que são discussão de casos durante 2 horas, e depois tem mais uma palestra de meia hora, 40 minutos. Então, tem uma carga teórica dentro do exigido e até a mais. Entendi. Que os residentes participam. E aí também a gente recebeu uma pergunta, mais ou menos nessa vertente, se tem tempo protegido para estudo e o que significa esse tempo protegido para estudo. Eu entendo que o tempo protegido por estudo, porque você vai ver muitos casos e a gente tem que estudar. Uma coisa que o clínico tem que aprender é estudar para o caso, é tirar da literatura aquilo para aplicar, porque ele vai muito rapidamente. E por mais que você estude, eu vou te dar um exemplo, eu estudo todo dia. E eu estudo para os casos, para eu ter certeza que, por uma forma de eu mentalizar, e de eu ter certeza que estou fazendo melhor para o paciente. Tem sim, tem tempo protegido. O residente, ele terminando de olhar os pacientes, né, igual eu te falei, a partir de 1h da tarde, quando ele está na enfermaria, ele não tendo plantão, não tendo ambulatório, então ele pode ir. Então, pelo menos, geralmente dá para ele sair assim, entre 1 e 2h30, 3 horas, pelo menos 3 dias na semana. Sim. Sim. Então, isso dentro da carga horária, o estudante tem um tempo para separar para estudar. Porque se você pensar que é 60 horas, seriam 12 horas, 5 dias na semana. Você está fazendo isso só para coisa. E ele sai, por exemplo, ele faz 6 horas no dia. Então, ele tem um tempo para estudar. Que ótimo. Muito, muito importante isso mesmo, né? É uma residência assim, que não é massacrante. Essa história. Tem uma dissertação de uma médica do Hospital das Clínicas, que defendeu na pediatria, que essa dissertação, eu li ela há mais tempo, ela é sobre o início da residência no hospital, não é de clínica, de todos. Aí ela fala que na clínica médica, os primeiros residentes foram 2. Então, um tinha plantão numa noite, o outro tinha na outra. E ela entrevistou um desses residentes, aí ele falou assim, quando chegou no final do primeiro ano, eu tinha ficado metade da noite plantão e o meu colega metade do ano de noite no hospital. Quer dizer, é uma coisa que não está, né? Muito pesado, né? Não dá. Então, mas eu queria só ilustrar, não é assim, não. Os plantões são espaçados, você tem que... porque muita gente tem essa visão, né, da residência, que é um trabalho exaustivo. A nossa não é, não. Que ótimo. A carga horária é grande no hospital. Sim. É o princípio da residência. A residência tem como filosofia de ensino o aprendizado centrado na prática. Certo. Aí, de qualquer forma, não é uma coisa exaustiva, mas é uma carga horária necessária, né, para o estudo e para o aprendizado adequado.
Eu acho Interessante isso. que a residência é uma instituição que deu certo. Sabe, a gente que já está há mais tempo e a gente que teve a vivência de fazer residência também, é um crescimento exponencial, é impressionante. Uhum, ótimo. E aí, dentro da residência, os alunos, né, acompanham os preceptores e são guiados por eles. E aí, Sim. como funciona, assim, essa relação com os preceptores? Qual que é a participação deles no ensino do aluno? Nádia, no Hospital das Clínicas, o preceptor, a gente discute. Por exemplo, na clínica, eu sou preceptora na enfermaria de clínica, e tem um residente, 4 ou 5 alunos da graduação. Então, a gente discute o caso, discute os achados clínicos, faz o raciocínio clínico, juntando os problemas, tá certo? Documenta os problemas do doente, organiza esses problemas em diagnóstico sindrômico, os diagnósticos síndrome diagnóstico etiológico. Depois a gente vai, o que nós vamos pedir, propedêutica e terapêutica. Então, assim, é muito discutido. Então, assim, o fato dos Paulos que ensinam os Paulos universitário é muito acadêmico a condução do caso. Acadêmico, eu falo no sentido de ser discutido, estudado, tá certo? Partilhado com o aluno residente. O preceptor não passa falando faz isso, Sim. tá? É mais um apoio, né? Exatamente. O objetivo, a função dele é guiar os alunos para eles discutirem junto e decidirem junto. Entendi. Então, o aluno também tem uma participação muito ativa nesse processo, né? Apesar do apoio do preceptor, o aluno está sempre ali numa participação ativa. O residente e os alunos. Uhum. Isso na maioria dos estágios. Tem alguns que não tem o aluno, alguns estágios que não tem o aluno da graduação, mas outros têm. Sim. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acabei usando o termo errado, era o residente mesmo que eu queria dizer. Que o residente tem uma participação ativa nesse processo. Sim, e esta é uma das vantagens que eu acho da residência no Hospital das Clínicas. Tem outros hospitais também que é assim, que o residente ele não é dispensável, ele é uma parte importante, ele faz falta, tá certo? Entendi. Não é um residente, se for bem, se não for a mesma coisa, ele não é uma figura que está ali sobrando, ele é parte integrante da equipe. E aí, essa parte integrante, como é que é? Ele entra com alguma, vamos dizer, ele, a partir do tempo decorrido de residência, vai aumentando a autonomia desse aluno, desse residente? Está aumentando. Vou dar um exemplo de como que eu faço. Um residente começou comigo, ele é R1. Tá? Aí a gente discute os casos, que eu te falei, levantar os problemas, organizar. Aí eu vou, ajudo ele a fazer a prescrição, a gente confere os itens e tudo. Chama R2, por exemplo, passando comigo, tá certo? A gente faz a discussão, o raciocínio clínico e tudo. Mas assim, a pressão já é por conta dele, tá certo? Ele já não precisa discutir a dose, porque se ele já vai atrás, tá certo? Então, a autonomia vai aumentando, sim. No caso de procedimentos, por exemplo, eu dei plantão muitos anos no Hospital na preceptoria da residência. Tem só 2 anos e pouco que eu deixo eu plantar. Acho que não tem 2 anos, eu vou fazer 2 anos em novembro. Por exemplo, se você vai entubar um doente, se você está com R1, você vai explicando para ele, por exemplo, vai ser a primeira intubação dele, você vai explicando, você faz, ele vendo. Mais para frente, mais no final do R1, ele já faz, você fica do lado, amparando, tá certo? Então, vai havendo um crescimento. Sim. A participação do preceptor, ela é diferente para residente diferente que eu falo, assim, eu procuro ver até onde que o residente dá conta de sozinho, a partir dali eu já vou amparando mais, mas sempre ajudando a ele caminhar mais, para ele adquirir. Entendi. Que é parte do aprendizado, né? Esse aumento de autonomia, de realização de procedimentos. E o aprendizado, ele não é...
falar teoria assim para a pessoa. Na verdade, você tem que ajudar a pessoa a aprender a fazer, né? O professor ele é mais um catalisador. Uhum, é muito interessante isso para quem quer, para quem acredita, né, nesse aprendizado prático. E aí agora eu queria perguntar um pouco da história da senhora com a especialidade, assim, como que foi, por que a senhora escolheu a clínica médica, como que foi esse processo de escolha, de direcionamento? Pois a minha escolha pela clínica médica, ela foi assim um pouco, foi assim, eu sabia que era isso que eu queria. Quando eu, na verdade, Nádia, eu me decidi por seguir a carreira acadêmica antes de escolher a medicina, sabe? Uhum, Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. E eu, desde muito novinha, eu cheguei à conclusão que a minha profissão tinha que ser aquela que tivesse o saber no centro. Mais tarde é que eu vim saber que essa era a carreira acadêmica. E eu, então, decidi pela carreira acadêmica e me tornei professora muito cedo. Na uhum. verdade, no final da minha residência, eu fui aprovada no concurso para professora aqui também, no final da residência. Aí, quando eu estava terminando o curso, eu fui muito por exclusão. Eu não queria fazer pediatria, não gosto de ser criança doente. Ginecologia e obstetrícia não é a área que eu gostava, nem cirurgia, nem medicina preventiva e social. Eu adorava aquilo, então eu não tive muita dúvida, era aquilo. Eu tive foi um pouco de medo, porque eu via o tamanho da clínica, porque o clínico, o verdadeiro clínico, é aquele que vai resolver grande parte das situações. Ele precisa sim do especialista, é igual eu te falei, que agora cada vez, né, a gente não dá conta de dominar tudo. Por exemplo, um doente com insuficiência cardíaca interna para mim, eu controlo uma insuficiência cardíaca, não preciso de cardiologista. Aquele com insuficiência cardíaca refratária, que está caminhando para o transplante cardíaco, aí eu vou precisar. Mas a Uhum. maioria não, tá certo? Então, por isso que eu falei que a especialidade ela veio completar. Por exemplo, eu pego um lúpus, eu faço diagnóstico, né? Mas assim, se é um paciente como lesão renal extensa, que está progredindo agudamente, tudo, quer dizer, o especialista ele vai saber lidar com esse doente melhor do que eu, tá certo? Agora, faz mais simples, só com dor articular e tal. Então, mas a clínica, na época que eu fiz residência de clínica, né, o clínico fazia tudo, até pequenos procedimentos, de fazer biópsia hepática, mielograma, biópsia de medula, tá certo? E Uhum. hoje, biópsia de medula é o hematologista que faz, antes era o clínico. Então, eu tinha um pouquinho, por exemplo, nutrição parenteral, a gente prescrevia, a gente fazia a solução, não existia comercializada. Eu tinha um pouco de medo da extensão da clínica. Uhum. Mas, na época, eu resolvi encarar e eu, assim, gosto demais, adoro casos complexos. No início da minha residência, primeiro estágio de enfermaria, eu tive um caso complexíssimo, que ficou sem diagnóstico, sabe? E, a partir daí, eu resolvi estudar febre de origem indeterminada, que foi o meu tema de mestrado. E até hoje eu estudo febre de origem indeterminada, que é Uhum. um assunto, assim, um nicho, né? Que é o nicho do clínico, porque você precisa ter esse conhecimento mais horizontal que o clínico tem para abordar esses pacientes, sabe? Então, a Uhum. minha história foi essa. Além disso, como eu queria ficar na faculdade, eu, né, eu, eu não gostava muito das outras áreas, ou no caso da pediatria, eu achava bonito também, mas eu tinha dificuldade de ver criança doente, então não tive muita dúvida em escolher aquilo. Aham. Uma exclusão, né? Mas, É, de certa forma, no final das contas, foi uma exclusão que deu muito certo, né? eu E fiquei acabou muito sendo o lado correto. satisfeita com a minha escolha. E, assim,
Eu gosto muito da clínica, eu gosto de ver o doente como um todo, de conjugar o coração com o rim, com isso, com aquilo, de fazer esse raciocínio integrativo. Uhum. E isso é algo que o clínico tem que gostar de fazer, né? Porque é uma coisa que o clínico trabalha muito, de certa forma. Exatamente. O clínico, ele faz mais isso, ao passo que o especialista, ele é mais, assim, as condutas são mais definidas, tá certo? Uhum. Protocolos mais definidos. A clínica, não. Você vai pegar um caso que é uma interrogação. Aí você vai, igual eu falo, pensando nos problemas, organizando como que aquilo se agrupa em diagnóstico sindrômico, a partir do Uhum. sindrômico etiológico. E aí, além desse certo medo, dessa grandeza da clínica, A clínica eu tinha medo. a senhora encarou, assim, achou algumas dificuldades, alguns, né, alguns momentos mais difíceis dentro da residência, da clínica, na sua época de residente? Nádia, na minha época, a, assim, a gente não tinha uma prefeitoria igual tem hoje, sabe? Uhum. Hoje, infelizmente, a residência ainda não é contada como carga horária nossa. Mas você tem preceptoria, você tem preceptor de plantão. Então, na minha residência, eu assim, alguns plantões eu sofri um pouco por estar sozinha, porque nós éramos poucos residentes. Eram 8, Uhum. agora aumentamos para 12, né? Agora não, já tem umas décadas. E a gente era muito pouco. Então, não tinha gente por 2 de plantão, porque não tinha os pré-requisitos e não tinha preceptor. Tá? Então, você naquele HC daquele tamanho, né? E isso era assim. É claro que depois de passar do começo, você acostuma, mas eu acho que posso te falar que foi isso que me estressou um pouco no começo da Uhum. residência. Mas depois você habitua, você vê que você é capaz. E... Entendo. Mas aí também é um cenário que mudou bastante, né? No HC, já Hoje temos outra estrutura. não tem estrutura. Né? Hoje, assim, você tem o plantão direto, lá. O plantonista, o preceptor de plantão, às 24 horas. Uhum. E aí, né, mesmo com essa mudança aí da estrutura da curso da residência, quais são as vantagens e desvantagens da residência do HC? E até, né, a residência do HC direcionada para a clínica que a senhora vê, assim, tanto o que é positivo quanto o que é negativo. Olha, vantagens. É claro, assim, a gente acaba tendo um viés de olhar porque a gente é da instituição e eu já estou há quase 40 anos na clínica médica, né, da HC, desde 82, que foi meu internato, depois do internato eu nunca saí. Bom, eu acho que uma das vantagens é ser hospital de ensino. Que, igual eu te falei, essa parte de discutir os casos e tudo, ela é uma coisa mais feita com mais intensidade. Uhum. Outra vantagem que eu acho é que os preceptores da clínica, a maioria deles, que são os preceptores da enfermaria, são clínicos ainda. Uhum. Porque hoje a especialidade ela se desenvolveu muitas vezes em detrimento da clínica, né? Então, você tem preceptores com uma formação clínica, tá certo? Uhum. Um especialista que está lá na preceptoria da residência clínica. Então, eu acho que isso é interessante. Tem uma coisa que eu não acho desvantagem, mas que há sempre a dúvida dos meninos quando estão formando, e que eu acho que é interessante falar, eles acham desvantagem, mas eu não acho, não. Eles falam que o hospital das clínicas tem muito caso complexo e que isso seria uma desvantagem. Mas eu acho
duas coisas que é vantagem. Primeiro, o caso complexo te permite desenvolver o raciocínio clínico muito mais, porque tem mais coisas, você vai ter que lidar com mais sistemas, com mais distúrbios, tá certo? Tem sim mais casos complexos. Agora, então, eu acho que o caso complexo permite desenvolver mais. Por exemplo, você está no caso sim, com diabetes compensado. Você vai discutir diabetes, vai ver, vai escolher o melhor esquema. Mas é aquilo, aí você pega no HC um paciente transplantado que começou a ter febre, que não sei o que, você vai ter muito mais chance de formar esse raciocínio clínico, fisiológico que está acontecendo ali. E segundo, a gente, quando eu mostrei a escala para vocês, né, o programa, assim, a distribuição da carga horária, vocês viram que o residente passa na enfermaria do Risoleta, na enfermaria do HC, ele passa no CTI do HC, do Risoleta, na urgência ele passa do Risoleta, do HC e do João 23, tá certo? Então, assim, tem oportunidade para ver nosologia diferente. Então, o fato de Hospital das Clínicas ter um caso mais complexo, pois, gente, é natural, porque a gente é um hospital de referência, um sistema de saúde, né? Eu acho que ele proporciona o desenvolvimento de um raciocínio clínico mais elaborado. Então, vantagem. Então, de certa forma, uma das vantagens também pode ser essa variedade, né, de campos de prática. A senhora citou também o centro de saúde, né, os hospitais. Pode ser uma das vantagens. Também. Né? Uma vantagem de você ver nosologias diferentes, ter contato com preceptores diferentes, porque na residência você vai vendo a forma de ser clínica, a forma da prática médica, vários profissionais, até que você vai formar a sua a partir daquilo que você viu. É interessante esse lado aí do programa. E então a gente já até conversou um pouquinho sobre a próxima pergunta, que é quando a gente falou da carga horária e do tanto que o residente tem que se dedicar. Mas aí a gente recebeu a seguinte pergunta: a rotina do estudante da clínica é estressante? Sobra tempo para atividades sociais e de lazer? Sobra. É uma carga horária grande. 60 horas semanais, 54, 60 horas semanais, é uma carga horária grande. Igual falei para vocês, por causa do princípio da residência, o princípio da residência é treinamento e serviço, chama, tá? Mas sobra tempo para estudar, sobra tempo, né, para fazer as coisas dele. Não é muito... Não é nos primórdios, né, quando ficava de plantão de resíduo. E aí, eu acho que falar um pouco disso até ajuda um pouco. Eu vejo muitos colegas meus acadêmicos que têm esse medo da residência, de quando eu for residente, eu não vou ter tempo para mim, não vou ter tempo para ter essas atividades sociais. Então, ouvir isso é até legal, assim, para nós que somos acadêmicos. Realmente, assim, vai te exigir. Residência é puxado, sabe? Mas não é uma coisa assim que você não vai poder fazer, não vai conseguir fazer mais nada na vida, não é. As residências hoje, com essa regulação por parte da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Ninguém ultrapassa 60 horas semanais, você tem 24 horas de folga semanal, você tem no mínimo 6 horas pós-plantão, tá certo? Você tem essa oportunidade, né, lá no HC, de sair da residência, na maioria dos estágios, pelo menos 3 vezes por semana, 1, 2 horas da tarde. Entendi. E aí a gente tem mais algumas outras perguntas que elas foram enviadas pelas pessoas que a gente consultou. A próxima a gente já até falou um pouquinho disso também. Para entrar em outras especializações que têm a clínica médica como pré-requisito, é necessário completar todos os anos da residência clínica? A gente até citou isso falando, né, do R3 e tudo mais. Acho que essa pergunta
pergunta veio porque há um tempo atrás, que não tem nem muito tempo, não, há quase todas as residências de especialidade, você entrava na residência, fazia um ano de clínica e já ia para a especialidade, era uma prova só. Tá? Acho que já tem mais de uma década para cá. Aí, para a maioria das especialidades, você tem que fazer 2 anos de clínica médica, aí se faz outro concurso para residência, para fazer a outra especialidade, tá? Uhum. Então, a essa regra. 3 é neuro. A neuro faz um concurso só, faz o primeiro ano de clínica e depois os de neuro. Infecto, faz o primeiro ano, entra para infecto, faz o primeiro ano de clínica e os outros de infecto. Dermato. Uhum. Tá? Dermato Essas agora, 3. Dermato agora até mudou, porque ela está passando para ser direto na dermato. Tá? Uhum. Que todo mundo, inclusive os próprios preceptores da dermato, que acharam que é uma perda, que eles acham importantíssimo esse ano de clínica. Uhum. Então, além dessas 3 que são direto, que é um concurso só, como funciona as especialidades que são após a residência de clínica? Essas que a senhora falou que tem que fazer um outro concurso. Sim, aí cada uma vai funcionar de acordo com suas peculiaridades, né? Cardiologia é uma residência, endocrinologia é outra, tá certo? Uhum. A importância que eu acho de ter que fazer esses 2 anos de clínica, eles podiam falar, o médico já faz um curso de 6 anos, se ele quiser ser endocrinologista, por exemplo, vai fazer 2 anos de clínica, 2 anos de endócrino, ele vai terminar a formação dele muito bem. Bom, mas a gente tem que pensar que a nossa profissão, a quantidade de coisas que a gente tem que aprender é muito maior mesmo. Uhum. E é uma profissão onde, assim, a gente tem que fazer tudo para não errar, né? Então, eu acho que esses 2 anos de clínica, ele dá ao profissional aquela visão de conjunto do paciente, aquele raciocínio que eu falei para vocês, igual o exemplo que eu dei da paciente com meloma múltipla. Você consegue ver o caso mais amplamente, depois ele verticaliza no conhecimento, Uhum. que é o da especialidade. Então, assim, esse ano de clínica, ele torna o especialista muito melhor. Porque o doente ele pode chegar lá com uma dor articular, por exemplo. Você não vai olhar só o joelho dele. Porque aquilo pode ser um trauma, que bateu o joelho, mas pode ser uma manifestação de uma doença sistêmica, pode ser uma doença reumatológica, pode ser uma manifestação de endocardite e tal. Uhum. Então, tem que ter essa noção. Então, o doente ele não é compartilhado, ele não é compartimentado, ele é uma pessoa só. E essa visão do global, do conjunto, ele vai ter melhor na clínica. Uhum. Tá certo? Então, mesmo para Uhum. ele ter especialidade, a clínica vai diferenciar ele muito mais. Ele vai ser um profissional muito melhor tendo feito a Mais completo, né? É. Entendi. E aí a gente tem uma outra pergunta que ela é um pouco mais específica. Perguntando a opinião da senhora sobre qual que é o melhor caminho para a medicina intensiva, na sua opinião. Clínica médica, cirurgia ou anestesiologia? E aí explicar um pouco, né? Se pode entrar por cada uma dessas, como funciona. Pô, sim, pode entrar por cada uma dessas, e eu acho que as 3 são compatíveis. Mas se me perguntar qual que eu escolheria, não sei se é o meu viés, eu escolheria a clínica, sabe por quê? Porque a Aham. clínica é mais abrangente. Na Hum. residência, você vai ver doente chocado, você vai ter que tubar paciente. Eu acho que ela é mais abrangente, porque eu acho que o intensivista ele tem que ter essa visão do doente como um todo. Né? Você pega um doente lá, infartado, chocado. Então, assim, eu acho que pela clínica, por exemplo, o anestesista, na imensa maioria das vezes, ele vai atuar eletivamente, certo? Então, Uhum.
talvez a clínica seja mais abrangente, mas eu acho que todos os três estão igualmente, assim, são muito preparados para fazer. Sabe, as três residências, elas te dão formação para ir para terapia. Entendi. E aí, um intensivista que fez inicialmente a clínica médica ou um intensivista que fez inicialmente a cirurgia geral, eles vão poder atuar depois do final da residência de medicina intensiva da mesma forma. Da mesma forma. Tá? Entendi. E aí, vamos dizer um pouco sobre esse depois, né? Depois de terminar a residência, como que é o mercado de trabalho no setor público, no setor privado, no que um clínico formado em residência de clínica médica pode trabalhar? Essa questão do mercado de trabalho, bom, eu não tenho, igual falei para vocês, experiência pessoal minha, porque eu defini que eu queria seguir carreira acadêmica e eu fui seguindo esse meu direcionamento de vida. E eu dei sorte que quando eu faltava um mês, eu fiz um concurso e fui aprovada concurso para professor 2 semanas antes do fim da minha residência. Aí eu entrei, mesmo antes de ser contratada, que estava faltando gente lá. Então, assim, eu era residente num dia, no dia seguinte eu fui como preceptora para o plantão. O plantão que eu nunca tinha tido preceptora, ele foi instituído no dia que eu saí. E eu já fui como preceptora para o plantão. Bom, mas assim, eu estou sempre acompanhando, porque eu gosto muito de ter um retorno dos meus alunos e dos meus residentes, né? A clínica médica, ela te prepara, pelo menos a nossa residência, você trabalhar na unidade básica de saúde, prepara para a UPA, prepara para a SAMU, porque tem uma formação grande de emergência. Você viu lá que passa CTI, passa na emergência, né? E até mesmo se ser intensivista, você está preparado, sim, quando você sai de uma residência clínica bem feita, tá? Então, eu vejo no passado recente, todos os residentes, a especialidade, ela passou a ser mais valorizada do que a clínica, tá certo? No mercado de trabalho, e o mercado de trabalho ser mais atrativo para o especialista. Com isso, houve uma diminuição de clínica, e nos anos atrás, né, todos os nossos residentes de clínica, 100%, Nádia, faziam uma especialidade depois. Mas parece que a coisa está mudando de uns anos para cá. Tem muitos ex-residentes nossos que estão ficando na clínica, sabe? E eles estão, assim, bem colocados. Tem alguns que já são professores da escola, né? Tem outros. Essa última turma, 50% ficou na clínica, sabe? Uhum. E assim, então a gente, quer dizer, tem vários locais para alocação. Existe um pensamento, né, de inserção do clínico de forma diferente no sistema de saúde, na UBS, sabe? De ficar o médico da família no primeiro atendimento. E antes dele mandar um doente para um especialista, por exemplo, lá uma insuficiência cardíaca, ele mandaria para o clínico, porque o clínico já é um especialista. Antes de ele mandar para o cardiologista, seria assim, um intermediário, sabe? Mas isso não é uma coisa que, pelo que eu saiba, esteja implantado, mas é uma coisa que a gente sabe que está sendo discutido, né? Olha, os nossos residentes que ficaram na clínica tiveram dificuldade de se colocar, tá? Nenhum. E eles, assim, estão satisfeitos. Então, de certa forma, dá para falar que o mercado de trabalho atualmente está um bom mercado de trabalho para um clínico. O do especialista, né? A gente tem que ser realista. Parece que é melhor. Agora depende também, porque às vezes do especialista tem algumas especialidades que são muito fechadas. Às vezes entrar naquele mercado é difícil, né? Mas assim, o mercado do clínico eu poderia dividir em duas coisas. Primeiro, a formação dele
é suficiente para ele atuar a nível ambulatorial, de urgência, incluindo UPA, SAMU, terapia intensiva, tá certo? Emergência de hospitais, né? Pronto-socorros, assim. Ele tem essa formação. E parece que está havendo uma maior valorização do clínico. Tem, por exemplo, que estão com múltiplos especialistas olhando, até por questões econômicas. Geralmente, um clínico pode olhar aquilo tudo. Vai ver, o doente tem hipertensão, vai no cardiologista. Tem um diabetes, vai no endocrinologista. Quer dizer, um clínico bem formado, ele olha hipertensão, diabetes. Ele vai precisar, por exemplo, do endocrinologista, um diabetes que está em dificílimo controle, ou que tem alguma outra questão junta de natureza endocrinológica, tá certo? Hipertensão, geralmente ele não vai precisar, por exemplo, se for uma hipertensão renovascular, uma hipertensão secundária, né? Aí ele vai precisar, assim, dependendo, né, se for renovascular, vai ter que dilatar a artéria renal, ele vai precisar do hemodinamicista para isso. Mas, assim, eu tive lendo um artigo recentemente, ele até fala isso. E do mundo inteiro, por questões econômicas, tem havido uma maior demanda pelo clínico agora. E às vezes nem só por questões econômicas, né? Porque eu já vi muitos casos assim de pessoas que eu conheço que têm necessidade de tratar múltiplas doenças e às vezes o contato, a conversa entre os profissionais fica muito difícil. Você colocou muito bem. Um dos lugares do clínico, agora, eu te falei desses nossos ex-residentes e tudo, agora, eles estão achando, assim, muita vaga em hospital, esse clínico em hospital. Porque há uma confusão de termo, que é médico generalista. Geralmente, o médico generalista é aquele que forma e não fez especialidade nenhuma. A clínica médica já é uma especialidade. O médico de saúde da família, a nível de atenção básica, isso se confunde um pouco. Sabe? Agora, a nível do hospital, não. E o clínico, você colocou muito bem, por exemplo, um dos lugares do clínico, né, como internista, que é o nome que se fala do clínico que está no hospital, é aquele que vai integrar as diversas especialidades, é aquele que vai cuidar do doente no perioperatório, pré e pós, tá certo? Porque um doente, por exemplo, né, que tem comorbidade, é um paciente com muita comorbidade, isso tudo é um local, um nicho do clínico. Sim, é muito interessante essa mudança aí de visão, né? Então, já caminhando para o final da nossa entrevista, para finalizar, gostaria que a senhora falasse um pouco o que você diria para um acadêmico como eu, que está pensando em seguir uma carreira nessa especialidade, seguir carreira na clínica médica. Qual seria o conselho, a orientação? Olha, eu diria que faça, não deixe de fazer, porque mesmo que você opte depois para fazer uma outra especialidade, certamente a residência de clínica vai te tornar um profissional melhor. É muito bom ouvir isso, porque a gente também vê muita gente super indecisa quando forma. Aí, para onde eu vou, e às vezes fazer uma especialidade assim que vai agregar tanto, né, para a formação médica, é um caminho super interessante. E aí é isso, né? Foi muito boa essa conversa, tirou muitas dúvidas que eu tinha em relação à residência da clínica médica, em relação ao funcionamento da HC. E eu tenho certeza que, assim, muita gente que mandou essas perguntas e o pessoal que está interessado também vai gostar bastante de assistir. E agradecer mais uma vez a sua participação com a gente. O DA fica muito lisonjeado de ter sua presença aqui e espero que a gente possa nos ver em breve aí pela faculdade de novo. Eu também não vejo a hora. Hoje eu estive no hospital e lá na faculdade, eu vi a faculdade sem aluno, me deu uma tristeza. Eu gosto da escola, é cheia de aluno. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade.
Eu estou na escola, como falei para vocês aí, né, por escolha, e o que me dá muita felicidade, muita realização, poder partilhar com vocês as coisas, sabe? Poder ajudar no que for possível. E essa foi a oportunidade disso também. E com certeza ajuda muito. Então é isso, agradecer e agradecer todo mundo que também participou, assistindo, enviando as perguntas. E espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Muito obrigada, a gente fica por aqui. E é isso mesmo. Muito obrigada, viu, professora? Tchau, tchau, gente. Tchau.